Olá, alunos! Sou Rose Moraes, professora de Artes da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto bimestre. A arte está presente no nosso cotidiano. Entender seus significados é essencial para aperfeiçoar nossa maneira de entendê-la e dela fazer parte, seja contemplando ou criando. Vamos conferir? Vem comigo! Vamos começar com uma frase de Charlie Chaplin. Num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Hoje vamos entender a prática coletiva dos grupos de teatro. O teatro de grupo constitui uma categoria de organização e produção teatral em que o núcleo de atores movidos por um mesmo objetivo ideal realiza um trabalho em continuidade e estendendo sua atuação a outras áreas, principalmente no que diz respeito à própria concepção do projeto estético e ideológico. O grupo acaba por criar uma linguagem que o identifica. A prática coletiva do teatro não constitui em si uma modalidade, uma vez que essa arte tem como definição essencial a pluralidade. Enquanto a pintura, a escultura, a literatura são artes solitárias, o teatro, ao contrário, além de ser criado por várias mãos, só se concretiza como arte no momento do espetáculo, ou seja, quando os espectadores se reúnem em um mesmo lugar para desfrutá-la. A formação de companhias é quase tão antiga quanto o próprio teatro e surge com a profissionalização como necessidade de sobrevivência, o que chamamos de teatro de grupo. Teatro de grupo não é, no entanto, a mera organização coletiva. Os grupos passam a usar este conceito para marcar sua posição de divergência em relação ao teatro empresarial, em que o ator não está engajado no projeto e a equipe se desfaz logo que a temporada termina. Forma de produção cada vez mais presente no mercado teatral após o início dos anos 70. Como exemplo desse trabalho em grupo, podemos falar sobre o Teatro do Anônimo. Fundado em 1986, o Teatro de Anônimo estrutura sua prática através da montagem e apresentação de espetáculos da qualificação profissional de outros atores sociais, além do aperfeiçoamento de técnicas e modelos autênticos de gestão e administração coletiva baseada na solidariedade, criatividade e cooperação. O Teatro do Anônimo, o Teatro de Anônimo, busca em seu trabalho realizar uma parceria cidadã com a sociedade civil, extrapolando a ideia de comunidade delimitada por um espaço físico, e para alcançar o conceito de comunidade que se liga por um sentimento de pertencimento, necessidade de identidade, de troca no campo do trabalho, do lazer, das afetividades, criando assim territórios flutuantes que se movimentam de acordo com a necessidade de se manterem vivos e produzindo singularidades e bem materiais. Depois de aprender sobre a prática coletiva do teatro e conhecer um teatro de grupo, você percebe como o teatro é um campo profissional, que a organização em grupo faz grande diferença para os resultados da companhia? Conseguiu enxergar essa diferença? Vamos agora voltar o olhar para a música pop. Vamos entender e mais, vamos identificar sua origem e compreender suas características. Precedente ao rock e cheia de diversidades, a música pop revolucionou a indústria musical desde os anos 30, quando começou a se desenvolver. O pop é um gênero musical que integra estilos diferentes, elementos de diversas músicas e geralmente apresenta uma estrutura de mais fácil memorização porque possui ganchos e refrão. Por esse motivo, o pop alcançou a indústria musical de uma forma nunca vista antes, principalmente a partir dos anos 50. E com forte influência dos movimentos musicais populares, como o jazz, o soul, o country e outros, a música pop foi se desenvolvendo a partir dos anos 30, quando o cenário musical buscava algo diferente. Mas somente nos anos 50 é que a música pop se firmou como gênero de música.
O estilo musical se despertou nos Estados Unidos e trouxe uma estrutura que causou mais euforia, porque era mais fácil, com batidas repetidas. Além disso, os artistas passaram a trazer shows diferentes com caracterizações próprias, danças e outros recursos que conquistaram muitas pessoas. A origem do termo música pop surgiu muito antes dos anos 50. Foi no Reino Unido, mais precisamente em 1926, que o termo passou a ser usado para designar uma canção que tivesse um alcance muito popular. À medida em que os anos iam se passando e a tecnologia ia avançando, a música pop se desenhava cada vez mais. Nos anos 40, por exemplo, o microfone usado no palco teve seu design modificado, o que permitiu que os artistas reproduzissem mais seu próprio estilo de cantar. Nos anos 50, e com o surgimento da televisão, os shows podiam ser televisionados e isso permitiu um rebuscamento nas performances. Os artistas queriam aparecer e impressionar. Talvez você esteja se perguntando se música popular brasileira é a mesma coisa que música pop. Um pouco confuso, não é? Apesar de serem nomenclaturas parecidas, definem coisas diferentes. A MPB foi uma tentativa de produzir uma música brasileira nacional, a partir de estilos tradicionais. Suas raízes são nacionalistas com forte influência do folclore brasileiro. E se falando de música pop, não podemos deixar de falar de Michael Joseph Jackson, cantor, compositor e dançarino estadunidense. Apelidado de Rei do Pop, ele é um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas da história da música. Suas contribuições para a música, a dança e a moda, juntamente com a divulgação de sua vida pessoal, fizeram dele uma figura global na cultura popular por mais de 4 décadas. E agora, falando em cinema, há muito pouco tempo, aproximadamente 110 anos, os irmãos Lumière inventaram um aparelho nomeado cinematógrafo e com ele projetou em Paris um pequeno filme chamado A Chegada do Trem na Estação de Ciotat. Os espectadores reagiram espantados. Os irmãos Louis e Auguste Lumière talvez não tivessem consciência de que estavam criando um meio de expressão importante. Chegaram a dizer que o cinema é uma invenção sem futuro. Porém, ainda no fim do século XIX, o cinema começava a engatear como arte pelas mãos do francês Georges Méliès, um ilusionista que percebeu a potencialidade da câmera de filmar. E Méliès deu ao cinema uma nova dimensão, uma máquina de criar sonhos, de transformar em realidade visível, partilhável pelos demais espectadores, as mais mirabolantes fantasias da mente humana. Méliès criou a trucagem. A princípio foi um acaso. Certa vez a câmera que usava parou e quando voltou a funcionar, Méliès prosseguiu com o seu trabalho normalmente. Se em vez de parar o filme por acaso, o parasse sistematicamente e substituísse certos elementos, faria surgir e desaparecer coisas, como um ilusionista. E até o início da década de 1910, o cinema era apenas um teatro filmado. As cenas retratavam apenas os atores de corpo inteiro atuando em um cenário, montado natural, e porém a prática das experiências, o diretor americano D.W. Griffith surgiu a linguagem cinematográfica. Griffith escolhe como parceiro de aventura na Biography o fotógrafo Billy Bitzer, o único que parecia inconformado com a falta de ambição de seus colegas para explorar o novo meio. E é Griffith que, pela primeira vez, decide colocar a câmera próxima ao rosto dos atores, isso em close. Além disso, a luz de Billy Bitzer e a maquiagem especialmente concebida para as filmagens, diferente da maquiagem teatral usada até ali, salientava ainda mais suas interpretações.
Graças à nova luz, aos planos aproximados e às novas técnicas de maquiagem, mudou também a interpretação dos atores, que passaram a gesticular menos exageradamente, e Griffith desenvolveu a técnica da montagem paralela, na qual duas ações que se desenvolvem ao mesmo tempo alternam-se na tela, e foi um dos primeiros a usar o travelling, que é realizar uma cena com uma câmera em movimento. Griffith juntou todas as suas invenções em um só filme, o nascimento de uma nação, e assim surgia o que chamamos linguagem cinematográfica, mais ou menos como a que conhecemos hoje. Com o passar dos anos, o cinema foi ganhando inovações. O filme ganhou som, cor, efeitos especiais cada vez mais sofisticados, projeções diferenciadas como o formato CinemaScope, conhecido como widescreen em formato vídeo DVD, projeções ao ar livre, salas que se movimentam, entre muitos outros recursos que tornaram o filme um espetáculo de arte e entretenimento. No Brasil, existem grandes cineastas. Iremos falar de alguns deles. Vamos lá? Em cena, cineastas brasileiros. Ana Mui Laerte. Nascida em São Paulo no ano de 1964, Ana Mui Laerte trabalhou como roteirista em diversas produções para cinema e televisão antes de iniciar sua carreira como diretora em 2002 com o drama Durval Discos. Mas foi em 2015, com Que Horas Ela Volta, que Mui Laerte colocou definitivamente seu nome ao lado de outras grandes mulheres da história do cinema. O longa obteve prêmios em importantes festivais pelo mundo, entre eles Sundance e Festival de Berlim. Ana Mui Laerte tem no currículo 5 longas e vários curtas, e sua carreira segue a todo vapor. Seu último lançamento foi Mãe Só Há Uma, longa-metragem de 2016. E agora, José Padilha. José Padilha é o diretor brasileiro de maior prestígio internacional na atualidade. Carioca, estudou economia, literatura e política internacional em Oxford, Inglaterra, e estreou como diretor de cinema em 2002 com o documentário Ônibus 174. A virada em sua carreira aconteceu em 2007 com Tropa de Elite, seu primeiro longa de ficção. O filme, cujo tema causou grande debate nacional, recebeu o prêmio Urso de Ouro no Festival de Berlim de 2008. Sua sequência, Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, em 2010, é um dos filmes de maior público na história do cinema brasileiro. Padilha ainda assina produções como Paraísos Artificiais, a série de sucesso Narcos e Robocop, filme que marca sua estreia em Hollywood. E agora Fernando Meirelles, que é diretor e roteirista. Fernando Meirelles também estudou arquitetura e se envolveu desde cedo com a produção audiovisual, tendo fundado uma produtora nos anos 80 com amigos da faculdade. Trabalhou em projetos experimentais e vídeos para televisão até fazer sua estreia no cinema em 1998, dirigindo O Menino Maluquinho 2. E logo em seguida, o popular Domésticas. O passo seguinte em sua carreira trouxe também seu maior sucesso, o internacionalmente consagrado Cidade de Deus, indicado a 4 categorias no Oscar 2004 e vencedor de diversas categorias no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2003. O filme ficou reconhecido como um dos melhores da história do nosso cinema em virtude de sua qualidade técnica e senso estético apurado. Meirelles ainda assina obras como O Jardineiro Fiel, Ensaio sobre a Cegueira, 360 e um dos segmentos do filme Rio, Eu Te Amo. Chefiou também a equipe responsável pela grandiosa cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, transmitida para o mundo inteiro.
E para finalizarmos, Walter Salles, formado em Economia e Comunicação Audiovisual, Walter Salles iniciou sua vitoriosa carreira de diretor em 1985 com a série Japão, Uma Viagem no Tempo. Trabalhou em documentários e produções de pequeno porte até lançar, no ano de 1995, Terra Estrangeira, seu primeiro filme relevante. Em 1998, lançou Central do Brasil, sucesso de público e crítica em uma década na qual o cinema brasileiro passava por sérios problemas. O filme franco-brasileiro recebeu 2 indicações ao Oscar, além de ter levado para casa o Globo de Ouro na categoria de melhor filme estrangeiro e um BAFTA, entre muitos outros prêmios, e de lá para cá, Walter Salles vem alternando entre produções nacionais como Abril Despedaçado e Linha de Passe e internacionais como Diário de Motocicleta, Água Negra e On the Road. E falando em dança contemporânea é um gênero de dança teatral que se desenvolveu em meados do século XX. E desde então, tornou-se um dos gêneros mais conhecidos, especialmente no mundo ocidental. Alguns teóricos remetem a origem da dança contemporânea aos experimentos dos artistas pós-modernos do movimento Hudson Dance Theatre, iniciado na década de 1960 nos Estados Unidos. Entretanto, valores éticos e estéticos da dança contemporânea são encontrados desde o início do século XX no pensamento de primeiros precursores da dança. E falando de precursores da dança moderna como Isadora Duncan. Em termos técnicos, a dança contemporânea tende a combinar diversas qualidades de movimentos, uma vez que não se prende às estéticas pré-estabelecidas. E cada projeto coreográfico compreende um projeto técnico, elaborado durante o processo de composição. As suas principais características são: não existem técnicas pré-definidas, não existem limitações de movimentos, vestuário ou músicas, valorização da constante experimentação e inovação, importância da transmissão do conceito, ideia e sentimento que a coreografia propõe, valorização da criação coreográfica individual, valorização das improvisações, mistura de outros elementos artísticos da dança, que é o vídeo, a fotografia, artes visuais e também digitais. Enfim, o teatro é um campo profissional na qual a produção coletiva modifica a inserção do artista no grupo, o envolvendo com a causa desse mesmo grupo. A música pop e sua origem demonstram como a música comercial ganhou grande visibilidade, influenciando a vida das pessoas. Através da história do cinema, é possível perceber seu contexto cultural, social e histórico. A dança contemporânea e suas características revelam sua relação com as outras linguagens artísticas. E quero me despedir dizendo que foi um enorme prazer estar com vocês em todo esse período. Não pare por aqui, continue em suas pesquisas. As orientações de estudos é uma ferramenta para te impulsionar à busca de novos conhecimentos. Grande beijo!